Olá, querido, olá, querida, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Hoje é sábado, dia 5 de julho, e nós estamos em mais uma homilia de sábado, uma palavra que nós sempre extraímos de uma porção bíblica, não é mesmo? Para que nós tenhamos força, vigor, coragem, ânimo, não é mesmo? Para enfrentarmos mais uma etapa da nossa vida. E essa etapa nós chamamos a nossa semana, que se inicia amanhã, dia 6 de julho, até o dia 12. Então, são palavras que vai te dar ânimo e coragem para enfrentar mais uma etapa da nossa vida, em o nome de Jesus. Sempre extraindo de um texto bíblico, não é mesmo? Da verdade bíblica. E desta feita, eu quero levar você ao capítulo 1 da segunda epístola que Pedro escreveu. Da segunda epístola que Pedro escreveu, não é? Lá no capítulo 1. E o versículo 2. Somente o versículo 2. E daí nós vamos extrair, em rápidas palavras, um conceito, uma regra para que você vença com paz e com graça a tua semana. Diz assim Pedro: que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Sabe, irmãos, é sempre bom a gente buscar o contexto em que esse texto foi escrito. E Pedro escreve, irmãos, as suas epístolas, os seus escritos, não é mesmo? Ele diz assim que isso aqui é aos que são eleitos e que são forasteiros. Então, pelo menos para nós que estamos aqui nos Estados Unidos, que nós somos imigrantes, não é mesmo? E a gente enfrenta algumas dificuldades a mais. Por quê? Porque somos forasteiros. Nós temos saudades da nossa pátria. E às vezes enfrentamos dificuldades, não é nem por saudade, simplesmente pelo fato de sermos forasteiros, imigrantes, estrangeiros, estranhos. E quem sabe você está vivendo ou vivenciando alguma situação nesse sentido. E nós estamos literalmente enfrentando, nesse sentido, situações pelo fato de sermos estrangeiros, imigrantes. Pois bem, e aí então Pedro dá uma excelente orientação de como é que nós teremos ou nós desfrutamos dessa graça e de paz. Como é que nós temos graça e paz? E aí então Pedro diz assim: como é que nós obtemos essa graça e paz? E ele diz, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Agora, do que é que Pedro está falando? Por que Pedro diz isso? Irmãos, uma coisa é você ter que deixa eu trazer um exemplo para você. Na hora da morte, hora em que todos nós iremos passar, e muitos dos nossos já passaram, e de uma coisa é certa, eu e você temos que estar preparados, devemos estar preparados para esse momento, a hora em que temos que enfrentar a morte. Uma coisa é você enfrentar a morte sem ter paz e sem ter graça. Graça é tudo o que Deus é em nosso favor. Uma coisa é isso. Agora, outra coisa é você enfrentar esse momento complicado da nossa vida, porque ninguém quer morrer. Ninguém em sã consciência quer morrer. Às vezes nós até desejamos a morte. Olha, se Deus me levasse agora. Mas isso é porque nós estamos num momento de dificuldade. Porque o desejo natural de uma mente sã, de um coração, um homem espiritual são, é a vida.
porque Deus nos deu isso. Isso é dom de Deus. Nós queremos a vida. Agora temos que enfrentar a morte. Então, uma coisa é você enfrentar a morte com paz. Outra coisa é você enfrentar a morte com dificuldades. Por que você enfrenta a morte com dificuldade? Porque você não sabe para onde você vai. Você não tem garantias nenhuma para onde você vai. Você não sabe o que está acontecendo. Começa a vir pensamentos horríveis na mente. E às vezes a pessoa começa a já experimentar ainda em vida, porque eu sei disso, testemunhos que eu ouvi, já começa a experimentar uma fagulha do que é viver a eternidade no inferno. Agora, quando a pessoa enfrenta essa morte com paz e com a garantia de Deus, é outra coisa. Posso te dar um exemplo também da minha casa, do meu lar. Quando a minha mãe estava prestes a morrer, ela dizia, não, eu quero ir para casa. Eu quero ir para os braços do meu Senhor. Teve um pai da igreja que foi amarrado e colocado dentro de um monte de lenha e ameaçado de ser incendiado. Se você confessar, se você negar a Jesus Cristo, você sai daí livre e you are free to go. Mas senão nós vamos tocar fogo e você vai morrer na fogueira. Ele disse assim, toca fogo na fogueira. Põe fogo, porque eu quero ir logo para os braços do meu Senhor. Isso é ter paz. Isso é ter graça. É assim que o cristão deve enfrentar os seus dias e qualquer das dificuldades que ele enfrenta no seu dia a dia. Com paz. Por que paz? Porque ele conhece, ele tem conhecimento de Deus. Ele entende Deus. Ele sabe que tem um Deus. Ele sabe que ele está perdoado. Muitas coisas, eu podia ficar aqui o dia todo falando e não acabaria. Ser perdoado. Eu tenho o perdão de Deus. Eu tenho Deus comigo. Eu sou reconciliado com Deus. Olha quanta coisa grande nós temos quando nós temos conhecimento de Deus e de Jesus. E é assim que eu desejo que você enfrente essa nova semana que se inicia no dia de amanhã. Viu? Com conhecimento, sabendo quem é Deus e quem é Jesus. E quando eu digo sabendo quem é Deus e quem é Jesus, não é um mero conhecimento facultativo. Não, eu sei quem foi Jesus, eu sei que ele nasceu lá em Belém, e que o pai dele e a mãe dele era Maria e José, e essas coisas todas. Não, não é isso que eu estou falando. Ter conhecimento experimental. Experimental. Viveu e vive com Deus. Eu sei, como disse Jó, que o meu Redentor vive. Mas lá no capítulo 42, ele diz assim, um versículo lindo. Antes, eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Por quê? Porque ele passou por uma experiência. Ele conheceu Deus experiencialmente. Que coisa linda. É assim que você deve viver os teus dias. É assim que você deve passar pelos teus vales. É assim que você deve passar pelas tuas tempestades, sabendo que Deus é contigo e o que eles, Deus e Jesus, fizeram por ti. Um grande abraço, uma linda semana, uma semana de vitória, no nome de Jesus. Amanhã é domingo, amanhã é dia 6, e eu quero te convidar para estar conosco no número 355 da Broadway, em uma linda reunião que nós chamamos o Culto da Família. 355 da Broadway, na cidade de Everett, aqui no estado de Massachusetts. Um grande abraço e até semana que vem, em mais uma homilia de sábado. Fique na paz.